Olá, caríssimos, eu sou Carlos A. Júnior e sejam bem-vindos ao projeto Um Quarto de Oração na nossa busca da perfeição cristã. E nós vamos começar cantando, pedindo a ação de Deus contra todo o mal nas nossas vidas. Contra todo o mal, venha, Senhor, me defender. 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 Põe teus anjos, arcanjos, querubins e serafins. Põe teus anjos, arcanjos, querubins e serafins. Contra todo mal, venha, Senhor, me defender. 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 E expulsa todo mal que habita hoje aqui. E expulsa todo mal que habita hoje aqui. Canta contra todo mal, contra todo mal, venha, Senhor, me defender. 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 Com tua cruz e o teu sangue, todo mal há de fugir. Com tua cruz e o teu sangue, todo mal há de fugir. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tudo por Jesus e nada sem Maria. Que nós possamos então começar mais um conteúdo hoje aqui, mais um conteúdo falando sobre esse progresso, essa busca da perfeição cristã. E nessa busca da perfeição cristã, nós falamos já sobre as duas primeiras lutas que o homem enfrenta, que é a luta das concupiscências e a luta contra o mundo. Hoje nós vamos falar, como você já deve ter visto no título, a luta contra o demônio. Mas se acalme que essa é uma das menores lutas e pouquíssimos vão enfrentar ela diretamente falando, né? Mas nós precisamos entender a influência do demônio em relação às nossas vidas, direta e indiretamente. Cerca de 50% das nossas lutas serão contra as concupiscências. Outras, talvez até mais, talvez uns 70% ali. Os outros 29% ali, serão em relação ao mundo, às coisas que o mundo oferece. E apenas 1% será contra o demônio. Mas a gente não pode desfazer desse 1%. Não podemos desfazer desse 1%, não podemos descuidar desse 1%, porque é nesse 1% que gera, que nutre todos os outros 99%. Então, nós precisamos conhecer como o inimigo age nas nossas vidas. Por isso, a primeira coisa que nós vamos ver nesse dia é
a inveja do demônio. O demônio invejoso incitou os nossos primeiros pais ao pecado. Então nós já sabemos disso, nós lemos lá no Gênesis que o demônio incitou os Adão e Eva ao pecado. Assim a morte entrou no mundo devido à inveja do demônio, porque o demônio, ao ver que ele estava fadado à perdição, ele quis que outras pessoas também, que outras criaturas, e principalmente a criatura que é a imagem e semelhança de Deus, morresse. Ele queria que que a imagem e semelhança de Deus perecesse, morresse. Não como ele, porque ele já está na morte, mas não como a morte dele, mas como se ele quisesse dizer que ele conseguiu de alguma forma matar Deus. Por isso ele tentou o homem para tentar atingir Deus, né? Então, por inveja do que o homem recebeu do demônio, tenta e faz o homem cair, faz o ser humano cair no pecado. O demônio então continua seus ataques aos descendentes de Adão e lutamos contra esse poder das trevas e os espíritos malignos. Então nós vamos sempre estar lutando contra esses espíritos malignos. Por que Deus então permite o demônio, já que ele tem poder sobre todas as coisas? Se Deus tem poder sobre todas as coisas, por que Deus permite o demônio existir? Por que Deus ainda permite o demônio existir? Deus, em sua providência, permite esses ataques, não somente permite a existência do demônio, mas permite os ataques do demônio em virtude do princípio geral que Deus governa as almas, não só através de sua ação, mas também através da liberdade do homem. Ou seja, Deus quer o homem livre. E se o demônio não existisse, não atacasse, né? Isso não é porque Deus quis que o demônio existisse da forma como ele existe, mas todo ser, toda criatura tem uma liberdade, uma certa liberdade. Principalmente as criaturas intelectuais, que são os anjos e os seres humanos. Eles têm essa liberdade, porém uma liberdade cada um de formas diferentes. Um ainda não tem uma liberdade concreta, no sentido de que eu escolhi aquilo e ficarei eternamente por aquilo. Então, isso são os anjos. Os anjos escolheram e eles vão eternamente ficar com o desejo com a opção da sua escolha, né? Aquilo que eles escolheram, aquilo que eles optaram. O ser humano, ele tem na vida essa liberdade, ainda esse caminhar, essa escolha, correto? E aí, Deus, na nossa liberdade, ele nos ama. E quando ele nos dá essa opção de escolhermos entre ele ou não escolhermos entre ele, isso demonstra um amor muito maior e muito verdadeiro, né? Porque não existe amor se não há liberdade. Então Deus permite a liberdade para que nós tenhamos a opção de escolher e poder verdadeiramente, de forma concreta e verdadeira, amar a Deus. Se não houvesse liberdade para o homem decidir entre amar ou não amar, não seria de fato amor que o homem teria por Deus. Então é por conta do amor e o desejo de escolher o amor, de escolher Deus, que Deus permite o demônio, que Deus permite o mal. Como então o demônio procede nas nossas vidas? Onde o demônio ataca? Bom, primeiramente, o demônio não pode influenciar diretamente sobre as nossas faculdades superiores. Faculdades superiores essas que são a razão e a vontade. Então, o demônio, ele não pode interferir na nossa razão e nem na nossa vontade. Então, que são as nossas faculdades superiores.
Só Deus pode penetrar no centro da nossa alma e mover as energias da nossa vontade e da nossa razão, ou seja, das nossas faculdades superiores. Só Deus pode penetrar nessas faculdades. E só Deus pode influenciar na nossa vontade e na nossa razão, mas com o seu amor. Com o seu amor. O demônio pode influenciar diretamente, então onde? Onde é que diretamente o demônio pode influenciar nas nossas vidas? Isso tudo lembrando que é com permissão de Deus. Deus permite, porque Deus está no controle de todas as coisas. Então Deus permite também essas coisas, até mesmo para que o homem, como eu já disse, ame a Deus e encontre mais a Deus. E você vai percebendo que, na verdade, os ataques do demônio, e na grande maioria das vezes, quando eles são permitidos, você vê que eles fazem totalmente o caminho, o fruto contrário do que o demônio gostaria. Quando um demônio ataca um santo, quando um demônio ataca uma pessoa que está rezando, e aquela pessoa ela percebe a ação do demônio ali, né? E então o desejo do demônio é que ele não perceba, é que ele seja o mais camuflado possível. O demônio, ele nos ataca, ele deseja que nós não percebamos que ele está nos atacando. Então é assim que ele vai influenciar nas nossas vidas. Mas quando nós percebemos, ele tem 98% de chance de perder. Por quê? Porque aí nós entendemos que é o demônio quem está atacando, né? Então, o demônio ele pode influenciar diretamente através do nosso corpo. Ele pode, pela permissão de Deus, atingir o nosso corpo através de doenças, através de enfermidades, através de situações também materiais fora também, e dos sentidos exteriores e inferiores, especialmente a memória e a imaginação. Sentidos exteriores, né? Então, é o nosso corpo aqui, tato, paladar, olfato, né? Fazer ou sentir um cheiro, ter uma visão, alguma coisa assim, né? Ele pode influenciar nisso. E também os sentidos inferiores, que são... Então, não confunda sentidos exteriores, inferiores e superiores. São 3 tipos. Superiores é a vontade e a razão. Sentidos exteriores é tato, paladar, olfato, visão e assim por diante. Sentidos inferiores, memória, imaginação e assim por diante, né? Aí tem uma lista enorme que eu poderia citar aqui. Então, mas principalmente entre o demônio, né, na questão que nós estamos falando aqui, o demônio vai agir principalmente na nossa memória, manipulando a nossa memória, naquilo que nós lembramos, e manipulando a nossa imaginação. Ou seja, ele age no nosso passado, naquilo que nós já sabemos do nosso passado, e naquilo que nós imaginamos do nosso futuro. Qual é a tentação, a grande tentação do demônio, então? É nos tirar do presente. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, a nossa conversão é hoje, a santidade é hoje, o viver é hoje, o carpe diem, viver o hoje mesmo, aproveitar o hoje. O demônio, ele nos tira. E aqui, a prova disso é justamente a questão de toda a ansiedade e a depressão que se vive, as situações que se vivem no mundo de hoje, é exatamente isso. São obras do demônio que nos influenciam ou no nosso passado ou no nosso futuro, né? Que influencia as nossas memórias e as nossas imaginações. E também o demônio age nas nossas paixões, no apetite sensitivo, naquilo que nós desejamos, naquilo que nós cobiçamos. Então, o demônio, ele conhece os nossos sentimentos e conhece aquilo que nos agrada. E muitas vezes ele vai atrás daquele pecado que nós já cometemos para que ele nos apresenta de outra forma, de um outro jeito, para que nós possamos cair mais uma vez. São as nossas paixões. E nas nossas paixões, o demônio vai entrando e vai nos influenciando. Onde o demônio, então, não ataca? Então, nós vimos onde ele ataca,
onde ele pode influenciar diretamente. E agora nós vamos ver onde ele não ataca. O demônio não tem poder ilimitado. Ele não tem um poder ilimitado, mas somente até onde Deus permite. Deus limita o poder do demônio abaixo de nossas forças. Então, ou seja, o demônio não nos tenta mais do que as nossas forças. Se nós estamos sendo tentados pelo demônio, nós temos capacidade e força para vencer o demônio. Se nós estamos sendo tentados, basta nós estarmos atentos aos ataques do demônio. Deus limita o poder do demônio abaixo das nossas forças. Quem se apoia em Deus com humildade, confiança e escuta está seguro e sairá vitorioso. Então, para vencer o demônio, nós devemos ter humildade, confiança e escuta de Deus. Essas três coisas, humildade, confiança e escuta de Deus. E ter intimidade. Escuta ou intimidade seriam a mesma coisa aqui. Então, humildade, confiança e intimidade com Deus, certo? Então, diante disso, nós podemos vencer o demônio em todas as nossas batalhas, em todas as nossas vidas. Nem toda tentação é do demônio. Eu sempre participei de grupos de oração e dentro desses grupos de oração, as pessoas elas exageravam na forma, algumas pessoas que estavam ali exageravam, porque aí ela falava assim: eu estava vindo e o pneu furou. Isso é obra do demônio. Não, gente, é só uma influência, sabe? Eu acho assim, claro que o demônio pode agir nessas situações, sim, em situações onde nitidamente você vai influenciar em alguma coisa ali, vai acontecer alguma coisa que você vai ajudar mesmo uma pessoa e que ele não quer que você faça isso, que ele não quer, mas ele não sabe do futuro. O demônio não sabe do futuro, ele só supõe que seria ruim se você fosse, pregasse ou chegasse no horário, mas entenda o seguinte, nós não somos tão importantes assim. A mensagem que nós trazemos e nós levamos, né, para os grupos de oração são importantes, mas calma, como diria o povo, calma, calabreso, calma, porque você não é tão importante assim não, para o demônio furar o seu pneu. E assim, tem tantas outras formas de ele te tirar, né, ou pelo menos tentar te tirar do ministério. Então assim, claro que a partir do momento em que você percebe, sendo ou não do demônio ali, você fica mais vigilante. E isso já é algo positivo, né? Então, quando você fura o seu pneu, você pensa assim, nossa, é o do demônio. Você fica mais vigilante. Então, qualquer outra coisa que aconteça dali, que talvez seja do demônio, de fato, né? Você já fica mais vigilante, mais atento. Mas nós temos que tomar cuidado também com esses ímpetos de achar que tudo é do demônio. Não devemos crer que todas as tentações que experimentamos são obra do demônio, diz o próprio Santo Tomás de Aquino. Então, nem tudo que nós experimentamos são obras do demônio. A concupiscência ativa por hábitos passados e as imprudências presentes bastam para explicar 90% das tentações que sofremos. Então aqui, ó, né, eu coloquei uma porcentagem lá atrás, mas já pode tirar essa porcentagem aqui, ó. O próprio texto, o próprio estudo aqui do compêndio Teologia Ascética e Mística vai nos dizer que 90% é baseado na concupiscência e nas nossas experiências com o mundo. Então 90% das nossas tentações nós sofremos por conta das nossas concupiscências, da nossa concupiscência ativa, por hábitos passados, por ações que nós fizemos, que nós aprendemos, por hábitos, e as imprudências presentes através das experiências, do contato com o mundo. Ou seja, o demônio não te ataca tanto assim. As tentações do demônio são mais repentinas, violentas e com duração desmensurada. Então, o demônio, quando ele tenta uma pessoa, ele tenta ela de forma repentina, porque ele não quer
que você perceba. Se ele ficar muito tempo em cima de uma pessoa, a pessoa vai perceber, a pessoa vai notar. E quando ele nota, ele já perde. Ele sabe que ele perde essa batalha que ele enfrentou, que ele insistiu. Então ele perde. Por saber disso, ele age de forma repentina. Ele também age de forma violenta. Ele não é aquela praga que vai comendo aos poucos. Ele é aquele leão que ataca quando está, e é violento, e é repentino, e com uma duração desmensurada, ou seja, que ele tem ele vai tendo essa duração de forma que você vai se desgastando, e chega um ponto que é desequilibrado das nossas forças. E ele quer nos tirar a atenção, nos tirar o foco daquilo que nós precisamos ter foco. Pode ser, por exemplo, uma perturbação profunda e duradoura, alguém que, eu disse que é repentino, ou seja, que vem de uma vez, né? Que vem de uma vez, não que não fique muito tempo. Ela fica muito tempo, mas ela é profunda, uma perturbação, às vezes uma mortificação exagerada e aparente. Sim, foi exatamente o que eu falei, mortificação. Existem mortificações que pessoas fazem, que pessoas podem fazer, principalmente os escrupulosos, podem fazer, no sentido de que eles podem estar sendo levados pelo demônio, por ser tentados pelo demônio, porque eles estão fazendo mortificações exageradas e até mesmo para aparecer. Como o próprio Senhor Jesus vai nos dizer, quando fizeres jejum, não fica aparecendo para os outros e fazendo cara de faminto, cara de cachorro caiu da mudança, cara de cachorro com fome. Não faça isso. Não faça isso. Lave o seu rosto, tome o seu banho, fique cheiroso, fique perfumado e não aparente que você está em jejum. Não aparente fraqueza. Não aparente fraqueza para as pessoas perceberem. Então, esse tipo de ação, de atitude, é demoníaca também. Ou também, às vezes, uma inclinação a esconder algo do seu diretor espiritual. E aqui nós vamos falar, posteriormente, sobre os diretores espirituais, né? Mas já vai entendendo que você precisa de alguém para te aconselhar. Um padre, confessor que te acompanhe, que sempre está ali para te escutar, que você fale somente com ele, ou que você fale regularmente com ele, né? Que você busque o contato com ele constantemente ali. E quando você esconde algo desse diretor espiritual, é porque você pode estar sendo tentado pelo demônio. O demônio não quer que o seu confessor, que o seu diretor espiritual saiba desse pensamento, disso que você está escondendo, desse algo que você está escondendo do diretor espiritual. Porque ele sabe que vai ser importante para o seu crescimento. Então ele não quer que você cresça. Quais são os remédios contra a tentação demoníaca? Existem 3 remédios contra as tentações demoníacas. E aqui nós vamos citar o primeiro. O primeiro é a oração humilde e confiada, com o fim de pôr do nosso lado Deus e seus anjos, né? A música que nós cantamos no início, põe teus anjos aqui, que todo mal vai embora. Põe Deus, vem aqui, fica aqui, mas principalmente o teu corpo, o teu sangue, a tua cruz, o teu nome neste lugar. E quando nós pedimos, rezamos uma oração humilde e confiada, confiante em Deus, nós expulsamos o demônio da nossa vida. Nós expulsamos a tentação do demônio e vencemos o demônio na nossa vida. Essa oração deve ser humilde, pois a humildade põe em fuga os demônios, pois se revoltaram por orgulho e jamais saberão praticar a humildade. Então, é pela virtude que nós expulsamos os vícios. Então, a virtude da humildade expulsa o vício do orgulho e expulsa também tudo aquilo que é orgulhoso para longe de nós.
inclusive os demônios. Também essa oração deve ser confiada, porque estando a glória de Deus interessada em nosso triunfo, podemos ter plena confiança na eficácia da sua graça. Deus quer nos salvar. Muito mais do que nós queremos nos salvar, Deus quer nos salvar. Deus quer nos salvar. E quando Deus quer nos salvar, nós devemos, e porque Deus quer nos salvar, nós devemos ter essa confiança de que Ele está empenhado na nossa salvação. E que Ele está empenhado, então significa que Ele está eficazmente enviando graça sobre graça nas nossas vidas para que nós possamos vencer o demônio, para que nós possamos vencer o mal. Usar com muita confiança dos sacramentos e sacramentais. Então aqui, nós temos os sacramentos e os sacramentais são duas coisas diferentes. Destacam-se aqui então a confissão para absolver-nos dos nossos pecados e a Eucaristia para nos dar força para a caminhada. Sobre esses dois sacramentos, de forma especial sobre esses dois sacramentos, nós falaremos em 2 vídeos, um para cada sacramento posteriormente. Nós falaremos sobre esses sacramentos. Então, basta você entender que deve ser destacado aqui o uso da confissão, né? A presença da confissão na sua vida e a presença da Eucaristia para vencer toda tentação, para expulsar, para ser remédio contra as tentações diabólicas. Os sacramentais, feitos com espírito de fé e em união com a igreja, são também preciosos auxílios como? E aí, todo sacramental, um terço, uma cruz, né? Uma oração litúrgica, um escapulário, o próprio sinal da cruz. Você sabia que o gesto do sinal da cruz é um sacramental? A água benta, os escapulários e assim por diante, né? Tantos outros sacramentais. Todos eles são eficazes contra o demônio, pois em sua humilde forma tem mais presença de Deus que toda a milícia demoníaca. Então, é na humildade de um terço. Por que o demônio detesta o terço? E eu não estou falando nem a oração do terço. Eu não estou falando nem da oração do terço. Só o terço. Só o fato de nós segurarmos o terço, uma cruz. Por quê? Porque isso aqui... Que poder isso aqui tem, aparente? Que poder isso aqui tem, aparente? Nenhum. Não tem poder aparente nenhum. Eu posso quebrar isso aqui, eu posso rasgar, eu posso jogar fora, eu posso arrebentar. E assim, é fraco. É algo fraco, frágil, mas é eficaz. E na humildade dessa fraqueza, Deus se manifesta aqui. Deus se manifesta num terço bem rezado, num terço segurado com fé, num terço caminhado, guardado com fé. E assim todos os outros sacramentais. Eu estou falando do terço aqui, mas poderia falar de qualquer outro sacramental. A humildade de uma água benta. A água está abençoada e ela tem mais presença de Deus do que toda a milícia celeste. A milícia celeste não, desculpa. Do que toda a milícia demoníaca. Então, todos os demônios eles têm inveja, porque eles não têm presença de Deus, quanto um simples terço tem. Um simples terço vai ter presença de Deus. E aí, né, quanto mais inveja ainda ele tem de nós, que somos batizados e fomos chamados filhos de Deus. Certo? Então, os sacramentais e os sacramentos são eficazes também na tentação contra o demônio. E por fim, né, além da oração e dos sacramentais e sacramentos, também o desprezo soberano do demônio. O demônio não pode mexer-se sem a permissão de Deus. Todas as vezes que nós os desprezamos, diminuem as suas forças e a alma adquire sobre eles mais domínio. Então, quanto menos poder eu dou ao demônio, desprezando ele. E como é que nós desprezamos? A forma mais prática de nós desprezarmos o demônio? A forma mais prática de nós desprezarmos o demônio é dizendo não ao pecado. Quando nós nos entregamos ao pecado, né, tá desfocando aqui, quando nós nos dizemos não ao pecado, nós estamos desprezando o que o demônio está nos oferecendo. Então desprezamos ele e diminuímos a sua força em nossas vidas.
Aos demônios é intolerável se verem desprezados por serem mais fracos, pois é uma humilhação para estes espíritos soberbos. Então, quando eu diminuo o poder dele, né? Quando eu diminuo o poder dele, olha, nós estamos falando de um anjo, de um ser angelical, ainda que demoníaco, angelical, né? E que tem poderes sim, mas que quando eu não dou valor para esse poder, não interessa, porque 1/3 tem mais presença de Deus do que ele. Então, ele vai ser desprezado. E ele fica mais humilhado ainda. E ele que é soberbo não aguenta a humilhação. Não aguenta essa humilhação. E ele foge, diminui e perde as suas forças. Podem ladrar, eles podem, mas não podem morder. Eles podem latir, mas não podem morder. A não ser que por imprudência ou por orgulho nós nos lancemos em seu poder. Então, é como o próprio São Pedro vai dizer, o demônio está ao seu redor como um leão que ruge, mas ele está ao redor cercado por grades. Ele está preso. Se nós entramos na grade dele, aí ele nos ataca. Mas se nós não demos... mas então você vai falar então que Padre Pio, que era atacado pelos demônios e tudo mais, tal. Aí é uma outra... Aquele 1%, daqueles 10% que sobraram ali, 0,01% vai acontecer desse jeito. E aí são outros 500 e outras necessidades que o próprio Deus pode nos responder sobre isso. Mas isso não nos compete e não chegará ainda a esperar aos nossos pés. Caso um dia chegue, né, aos nossos pés no sentido assim de que nós estamos longe de viver isso. Mas se caso vivermos, tenho certeza que Deus, pela sua permissão, vai te dar poder sobre todas essas coisas. Então o demônio ele não tem poder sobre aquele que se mantém longe dele, sobre aquele que se mantém distante dele. Agora nós vamos fazer um pequeno resumo, então, só para nós entendermos o que nós vivemos nas últimas 3 aulas, certo? A vida do cristão, então, é uma luta, e é uma luta perpétua. É uma luta entre o homem regenerado e o homem natural. Então existe o homem regenerado, o homem batizado e o homem natural. Uma luta entre o homem novo e o homem velho. É uma luta entre as tendências nobres e as tendências más. Estes dois homens entram fatalmente em conflito. Então esses dois homens, eles vão estar sempre dentro de nós, em conflito. A carne procura o prazer. O espírito recorda que há prazeres perigosos ou proibidos. Ou seja, o espírito ele não nega o prazer, mas ele diz que existem prazeres que são perigosos e até mesmo proibidos, né? Então existem aqueles que é perigoso, você até pode, mas toma cuidado. E aqueles que nem por graça, nem por experimentar, você deve estar ali. O cristão, então, é um soldado, um atleta que combate por uma coroa imortal até a morte. Então, é aquela música, né? Se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale o bem tanto guardar? É isso, o cristão é um soldado, um atleta, que está combatendo por uma coroa imortal e ele vai combater até a morte. Até 20 minutos depois da sua morte, ele ainda está combatendo. Não, 20 minutos assim, eu não sei, né? Lógico, a gente não tem essa noção de quanto tempo, mas é uma batalha que ela é até a morte. Não nos desembaraçamos do homem velho em vida. Então é aquela coisa do joio e do trigo. Nós não nos desembaraçamos do joio nas nossas vidas. No máximo nós enfraquecemos, encadeamos, colocamos cadeias nele, fortificamos o homem novo contra os seus ataques. Então, o mais correto então é enfraquecer o homem velho, não dar alimento para ele, prendê-lo quando for necessário e fortificar o homem novo. No início da nossa caminhada, a luta é mais intensa e mais viva. Então a gente vai perceber uma luta contra o demônio, contra as concupiscências, contra o mundo,
de uma forma mais viva e mais intensa. Mas ao passar do tempo e com o esforço enérgico e constante, ou seja, quando você vai se esforçando constantemente, nós ganhamos vitória, nós vamos ganhando vitórias. E com essas vitórias, o inimigo vai se enfraquecendo. Quem são esses inimigos? A concupiscência, o mundo e o demônio. Eles vão perdendo força e vão se enfraquecendo. Muito importante lembrar que as graças que Deus nos dá não são graças de repouso, mas graças de combate. Nós não somos aqui, nós não recebemos graças diante de Deus, né? Deus não nos dá graças para que nós repousemos, falamos assim, estou tranquilo, estou bem agora, estou em paz. A paz que Deus dá não é essa paz sem luta. A paz que Deus dá é a paz entre o homem e Deus. A paz que Jesus Cristo sopra sobre os discípulos, sobre os apóstolos, é a paz entre Deus e o homem. Deus não vê mais o homem como inimigo, mas como amigo. Chamei-vos amigos. Mas o homem ainda enfrentará um combate, estará em um combate, só que agora do lado de Deus. E do lado de Deus ainda é um combate. Por mais que seja paz, é um combate. É um combate. É paz por parte de Deus, mas é combate por parte dos nossos inimigos. Por parte dos nossos inimigos. Então toda graça que Deus derrama sobre nós, toda graça que Deus nos dá, é para este combate que nós vivenciamos, que nós temos que enfrentar até o final. Então nós vamos cantar mais uma vez essa música e pedir mesmo que Deus nos ajude a vencer esse mal, o demônio, as concupiscências e o mundo em nossas vidas. Contra todo mal, venha Senhor me defender. 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 Põe teus anjos, arcanjos, querubins e serafins. Põe teus anjos, arcanjos, querubins e serafins. Contra todo mal, contra todo mal, venha Senhor me defender. Contra todo mal, venha Senhor me defender e expulsa todo mal que habita hoje aqui. E expulsa todo mal que habita hoje aqui. Contra todo mal, venha Senhor me defender. Contra todo mal, venha Senhor me defender. Com tua cruz e o teu sangue, todo mal há de fugir. Com tua cruz e o teu sangue, todo mal há de fugir. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tudo por Jesus e nada sem Maria. Fiquemos selados na proteção desse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a sua vida.